Olá, sejam todos bem-vindos. É muito bom começar mais uma semana juntinho de vocês e tem maneira mais gostosa do que começar a nossa segunda-feira do que no nosso cantinho? É claro que não, né, gente? Como vocês já sabem, esse aqui é o nosso cantinho Fazendo Arte em Casa e quem fez arte e mandou pra gente foi a Merlene, do bairro Cidade Nova, aqui da cidade de Rio Claro. Ela mandou pra gente, olha que legal, gente, esse regador aqui, aonde ela utilizou a técnica da pátina. Então, Merlene, muito obrigada por ter enviado pra gente o seu trabalho, a sua técnica. A gente fica muito feliz de ter o seu trabalho aqui enfeitando o nosso cenário. E se você faz arte aí na sua casa também, mande pra gente, mande a sua técnica, o seu trabalho, que nós vamos ter o maior prazer em mostrar aqui no nosso cantinho do Fazendo Arte em Casa. Informações sobre como você pode enviar o seu trabalho através do telefone 21 11 7000, 21 11 7000. O DDD é o 19. Então não deixe de enviar pra gente o seu trabalho. A gente vai ficar muito feliz em mostrar o que você faz aí na sua casa, aqui no nosso cantinho. Bom, e dando continuidade ao nosso programa, quero lembrar para vocês que algumas semanas atrás esteve aqui com a gente a artesã Maria Eleonora Costa e ela deu início a uma técnica, ela começou a ensinar a pintura sobre o appliqué e a gente ficou de trazê-la de volta para finalizar esse trabalho e chegou o grande dia. Vem para cá, Maria Eleonora, muito bom dia para você. Bom dia, Vlada. Bom dia a todos. Chegou a hora da gente finalizar o trabalho finalmente, né? O pessoal teve bastante tempo para pintar, para dar início aí, e agora a gente vai poder finalizar essa obra. Hoje a gente vai dar continuidade na técnica e vamos fazer o rostinho. Nós vamos aprender a fazer as sombras, a pintar o olhinho, a boca. É a expressão, é muito importante, né? É importante e você pode estar utilizando essa técnica não só no appliqué, mas também está fazendo nas bonecas de pano, que o pessoal faz muito e um rostinho bem pintado valoriza o trabalho. Muito bacana. Quero lembrar para vocês, gente, que esse trabalho que a Maria Eleonora vai finalizar aqui vai ser o nosso sorteio da semana, né, Eleonora? Você deixou aqui pra gente. Da última vez que você deixou um pano de prato aqui, Eleonora, foi uma... Tanta gente ligou, todo mundo queria, né? Então, agora ela vai disponibilizar de novo esse lindo trabalho pra gente. Então, se você quiser concorrer, o sorteio, lembrando, é na sexta-feira, no finalzinho dessa semana. Então, não deixe de ligar pra gente no 21 11 7000. E também através da nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte. Às vezes você não pode ligar e quer concorrer, deixa o seu recadinho lá, que eu repasso para a produção do programa para você concorrer a esse super prêmio, um oferecimento aqui da minha querida Maria Eleonora Costa. Eleonora, só para a gente relembrar o público que está em casa, eu acho importante a gente chamar a lista de material novamente, porque às vezes a pessoa não conseguiu anotar ou não conseguiu assistir. Então nós vamos relembrar a lista de material que nós vamos precisar para fazer a pintura sobre o appliqué. Vamos conferir. Pintura sobre appliqué. Materiais: tecidos 100% de algodão em diversas cores, papel termocolante, tintas para tecidos em cores mais escuras que os tecidos usados no appliqué, tinta branca, tinta marfim, pincel filete, pincel de cerdas com cabo amarelo para pintura em tecido, pincel pituá de cerdas para luz seca, papel guardanapo, papel carbono e tábua de MDF com cola permanente. Bom, com a nossa lista de material revista, vamos dar início aqui então à finalização desse trabalho hoje. Nós vamos aprender, como a Maria Eleonora disse, a pintar o rostinho da Joaninha. Mas eu acho importante também, Eleonora, a gente fazer um apanhado geral do que foi feito, uma relembrada, porque como já tem alguns dias que você veio, né? Bom, então nós fizemos o trabalho do appliqué sobre o tecido de sacaria, que nós colocamos em uma tábua com cola permanente para ele ficar bem esticadinho. A pintura em tecido necessita disso. Nós trabalhamos com as partes de sombras, né, fazendo as profundidades. Todas as profundidades são feitas com as sombras. E depois nós viemos iluminando o restante do corpinho dela com branco para dar o volume, a luz dá volume e a sombra dá profundidade.
Então agora nós vamos partir para o rostinho dela, certo? Então a primeira coisa a fazer também é a sombra do contorno. Ela tem uma cabecinha escura e a parte do rosto tem que levar a sombra. Então nós vamos precisar de uma cor muito parecida com a cor do rosto, um pouquinho mais escura. Tem que ser bem leve, Vlada, para também não marcar e ficar um rosto manchado. Claro. Então eu tenho aqui as cores. Eu vou pegar um pouquinho desse tom, que é um tom bem parecido com o tecido que eu usei para fazer o rostinho dela, e vou acrescentar um pouquinho de cerâmica, bem pouco. Ah, então você pode misturar uma cor com a outra, né? Todas as tintas de tecido, elas são à base de água e são miscíveis entre si. Significa o quê? Que eu posso estar misturando e conseguindo novas tonalidades. Legal. Certo? Vou pegar o meu papel para tirar o excesso. Então eu tenho aqui um tom acima do que é o tecido do rostinho. E vou com o pincel inclinado, muito levemente, vou fazendo o contorno do rostinho dela. Tiro o excesso e vou esfumaçando. Esfumaçar significa passar o pincel com a mão bem leve para não formar marcas. Passou no cantinho, depois que passou, limpa o aí pincelzinho. limpa e traz um pouquinho para fora. Não pode ficar marcas, né? Eu tenho que ter um degradê até assumir a cor que eu tô usando. Isso eu vou fazer toda essa parte aqui, ó. Porque eu tenho uma sobreposição. A parte preta da cabecinha dela, da Joaninha, tá sobre o rostinho. Esse pincel que você está usando mesmo, como é o nome, Leonora? Esse pincel aqui é o de cabo amarelo de cerdas naturais. Tá. Que é um pincel mais duro um pouquinho e ele absorve melhor a tinta no tecido. Leonora, eu queria aproveitar, gente, contar uma curiosidade para vocês que estão aí em casa, que eu fiquei boquiaberta, né? Mas eu vou pedir para Maria Leonora, porque conversando nos bastidores aqui, às vezes antes de começar o programa, eu falei, nossa, Eleonora, você tem tanto pincel, quantos pincéis você tem na sua casa, né? E a hora que ela contou o número de pincéis, gente, eu fiquei boquiaberta. Quantos, Eleonora? Uns 200, mais ou menos. 200 pincéis, gente. Tem gente, mas foi o que eu falei pra ela. Eu falei, tem gente que gosta de sapato, coleciona sapato, outros colecionam, sei lá, joias, bijuterias. A Maria Leonora, gente, ela coleciona pincéis. Pincéis. Minhas alunas brincam comigo que eu cuido melhor dos meus pincéis do que qualquer outra coisa. Mas se você quer fazer um trabalho bom, você tem que ter ferramentas boas. E sempre também tá cuidando para que elas durem bastante. Porque também não dá para você estar sempre comprando um pincel novo. Então eu tenho um pincel muito antigo, né? Que há muitos anos eu já pinto. Mas cuidando bem, você vai ter por um bom tempo esse pincel. Então é importante falar, que às vezes as pessoas falam, eu usei, mas depois logo já tem que comprar outro, porque esse não serve. Se você cuidar bem do pincel... uma coisa muito importante no pincel, vou até parar um pouquinho aqui e vou explicar. Você evita deixar a tinta chegar aqui na virola do pincel. Trabalhe com ela mais na ponta, porque essa tinta que chega na virola, ela vai entrar e vai secar aqui dentro. Aí o seu pincel vai abrir. Aí você fala assim, mas eu comprei um pincel novo e ele já abriu. Abriu porque a tinta ficou lá dentro, ressecou, e ele vai ressecar a fibra, seja natural ou sintética, e ele vai abrir e você vai perder seu pincel. Então evita deixar secar, sempre lava o pincel, a cada utilização lave bem o seu pincel. Então você vai ter material para trabalhar por muito tempo. Ótimo. Bom, depois dessa dica, então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a Eleonora dar continuidade a esse trabalho. Fazendo Arte, volta já aqui pela sua TV Claré. Estamos de volta com o programa Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré e vocês estão acompanhando um pouquinho mais de todo o talento e um pouquinho dos trabalhos que a minha convidada de hoje, a artesã Maria Leonora Costa, trouxe para enfeitar aqui o nosso programa. Quero lembrar para vocês do nosso sorteio 2111 7000, 2111 7000. Na sexta-feira nós vamos sortear esse pano de prato que a Maria Leonora Costa trouxe para a gente aqui no nosso programa. Então,
não deixe de participar, é um trabalho belíssimo. Se você quiser concorrer também pelo Facebook, pode também, gente. Às vezes as pessoas não conseguem ligar aqui pra gente, deixa o seu recadinho lá no Facebook, fala assim, olha Vlada, eu quero participar do sorteio e eu repasso o nome para a produção do programa e eles deixam anotadinhos e você pode concorrer também através do Facebook ao nosso sorteio da semana. Bom, Maria Eleonora, a gente foi para o intervalo, você finalizou aí a parte do contorno do rostinho, da sombra do rostinho. Eu percebi também, Maria Eleonora, que você fez aqui, olha, nos olhinhos e na boquinha também. Então eu coloco, sempre que eu vou pintar um olhinho, eu coloco um pouco de sombra no canto, né, na lateral do olhinho, que isso vai me dar uma profundidade e vai destacar o olho a hora que eu pintar. A gente coloca a sombra embaixo do narizinho para levantar também, arrebitar esse nariz e um pouquinho embaixo da boca, certo? Aqui também fiz a divisão entre o pescoço e a cabecinha. Agora eu vou começar pintando a parte do olho. Então a primeira coisa, a gente entra com a tinta branca. Eu peguei um pincel pequeno, dependendo do tamanho da sua pintura, é o tamanho do seu pincel. Então o olho, como é bem delicado, então eu tô pegando um pincel bem pequenininho também. Então eu vou começar com a parte branca. Preenchi e já vou colocar a sombra. Então eu estou fazendo uma pintura úmido sobre úmido. Isso tudo que nós fizemos aqui foi sombra seca, né? Então porque já estava, você limpou o pincel. Isso, já estava pintado, estava seca a pintura. Agora não, agora eu vou fazer essa sombra utilizando a tinta ainda úmida embaixo. Então eu vou pegar um pouquinho de tinta caqui, vou pôr aqui nos cantinhos para mim dar um volume para a parte branca do olhinho dela. E também levemente vou esfumaçar. Gente, é uma coisa bem delicada, por isso vocês têm que estar com a mão super leve bem em levinha. casa. Olha, então eu tenho pálpebra aqui e pálpebra embaixo. Então essa pálpebra está projetando a sombra aqui na parte branca do olhinho. Agora eu vou fazer a parte colorida. Eu vou preencher com verde claro. Sempre dentro dos contornos, tomando cuidado para não sair para fora. Porque o tecido, infelizmente, não tem como corrigir se você sair para fora. Então eu passei o verde claro. Agora eu vou pegar um tom de verde mais escuro. E também vou sombrear o contorno. Vocês estão conferindo aí em casa, gente, a técnica da pintura sobre o appliqué. Quem está ensinando pra gente é a Maria Eleonora Costa. Olha, agora eu fiz a sombra na lateral do olho. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar na mesma direção que ficou mais clara a parte branca do olho. Isso vai dar um brilho pro olhar. O que eu acho interessante, Eleonora, da técnica da pintura, é que tudo tem uma posição, né, para dar o brilho. Se você coloca aqui, tem tudo uma sequência para você olhar, uma sequência lógica. A gente, por mais que seja uma pintura estilizada, né, uma joaninha, com carinha de gente, se for ver, mas a gente tem que procurar o que é na natureza mesmo, né? Então, se você olhar no olho de uma pessoa, você vai ver que a luz incide, né, na parte do meio, e aí você vai acompanhando isso e o resultado fica muito bonito. Não é uma simples pintura, tem todo um estudo para isso, né? Por isso que eu acho bacana, né? É muito interessante. Quem começa se apaixona. Então agora eu vou fazer a parte preta. Vou preenchendo bem devagarzinho também, com bastante cuidado. Quero aproveitar, gente, e lembrar para vocês que boa parte dos materiais que nós utilizamos aqui no nosso programa, seja para pintura ou qualquer outro artesanato, vocês podem encontrar na Arte a Laser aqui na cidade de Rio Claro. Lá tem uma vasta variedade de materiais, inclusive você dá aula lá, né, Leonora? Dou aula de pintura em tecido. De pintura em tecido na Arte a Laser, então tudo isso que você usa aqui tem lá, a gente pode encontrar lá, né? Tem sim. Olha, eu vou fazer o narizinho. Em vermelho.
pegar um pouquinho só de branco, com meu narizinho bem pequenininho, então eu vou pôr um pouquinho de branco aqui para arrebitar esse nariz, certo? Então na parte de cima, porque a ponta do nariz é a que recebe a luz. Claro. Certo? Agora eu vou fazer com esse pincel chama filete, é um pincel bem fininho. É um fiapinho, parece, sabe o que lembra isso aqui? Aquele delineador de olhos, exatamente, né? é o que eu vou fazer aqui. Ah, vai ser para delinear. Vai ser para delinear. Tá vendo, gente? Olha certo? só que legal. Vamos lá, então. Aí, esse pincel aqui é um pincel que eu tenho que trabalhar com a tinta mais diluída. Ele tem muito pouca cerda, muito pouco pelinho, então ele não carrega muito a tinta. Se a tinta estiver grossa, você não vai conseguir correr com ela no tecido. Então eu pus água no pincel, vou pegar a tinta preta e vou amolecer ela um pouquinho. Ela vai ficar um creminho. Muito importante, eu vou fazer até aqui na beiradinha. A hora que você vai tirar esse pincel, você gira ele e puxa, para ele ficar no formatinho dele. Se você pegar a tinta, fizer assim e vier, ele vai estar chato, os pelinhos vai estar tudo aberto. Vamos fazer mais uma vez, só para demonstrar para as pessoas, Eleonora, como que é. Vou pôr um pouquinho mais de tinta aqui para vocês verem. Ó, então pus a água, amoleci. Aí a hora que eu vou tirar o pincel, ó, eu giro e vou levantando ele e ele vai ficar com a pontinha bem fininha. Ok. Tá? Isso é bem importante na hora de fazer o trabalho. Então agora eu vou fazer os contornos. Uma parte bem fininha, bem delicada. Apoia a mão, né? Apoia bem ela aqui assim, para você ter um movimento preciso. Vou fazer a parte de baixo. E a parte de cima. E a parte de cima. O delineador dela, né? Então, com a parte de cima feita, Eleonora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta para dar continuidade nessa pintura sobre o appliqué. Quem está ensinando para a gente hoje, nessa segunda-feira, começando a semana muito bem, com Maria Eleonora Costa. A gente volta já. De volta com o Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. Você que ainda não ligou, não deixe de ligar, você não vai querer perder de ganhar esse lindo pano de prato da Maria Eleonora Costa, 2111-7000, 2111-7000. O sorteio é na sexta-feira e é justamente esse trabalho que nós estamos aprendendo a finalizar hoje. Eu tô falando que nós estamos aprendendo a finalizar porque a gente fez isso em duas etapas, né? Numa primeira etapa, num primeiro programa, a Maria Eleonora ensinou a pintar todo o corpinho, o lacinho, a cabecinha, e hoje nós estamos finalizando com o rostinho, que são os olhos, o nariz, a boca. Então a gente está aprendendo a dar vida a esse trabalho através do rostinho. Então, Eleonora, a gente parou justamente na parte onde você fez o delineador nos olhos da Joaninha. Estou delineando os contornos. Quando nós fazemos, ela é uma menininha, ela tem um lacinho, uma menininha. Então, normalmente, nesse tipo de pintura, o que vai dar a diferença entre o menino e a menina é a quantidade de cílios. A menina, como ela é mais vaidosa, ela vai ter muito mais cílios. Legal. Então a gente coloca bastante cílios nela. Então, para puxar os cílios, é bem importante. Eu já fiz o traço principal. Então eu vou voltar em cima desse traço principal e puxar mais um fiozinho. Correto. Eu sempre vou voltar e puxar o outro fio, ó. Certo? Entendi. A gente sempre volta dessa base aqui. Vou lá na base, pego um pedacinho dela e puxo os cílios. Porque se eu sair daqui e já puxar, vai ficar tudo espetadinho. Então não fica aparecendo uns cílios mesmo, um pelinho que tá levantando. Então, ó, venho, caminho sobre o que eu já fiz e puxo. O movimento de puxar é isso aqui. Né? Eu não vou arrastando o pincel e paro. Eu faço isso aqui, eu levanto ele, então eu vou ter aquela pontinha bem fininha, como se fosse um cílios. É a mesma coisa quando você tá passando o rímel no olho. Você levanta assim, né? Faz esse movimento. Então aqui, olha, eu vou virar só um pouquinho. Nessa parte de cima aqui, ó,
venho em cima do preto e saio com os cílios dela. Correto. Ó, volto e faço os cílios. Então ela vai ficar com os cílios bem alongados e vai... bem vaidosa. Bem vaidosa, tem que ficar bem bonitinha. Aí eu vou traçar a sobrancelha dela. A sobrancelha eu posso fazer um arquinho, depende do risco que você estiver trabalhando. Eu gosto muito de fazer uma sobrancelha meio irregular. Acho que ela fica mais bonitinha, ainda mais que ela é uma joaninha. Então eu ponho aqui, mais ou menos na direção, ponho o pincel e faço um caminho. Como se fosse uma cobrinha. Como se fosse uma cobrinha. O outro, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pintar tudo. A hora que você for fazer a sobrancelha seguinte, não fica preocupada de fazer, porque ela fez uma volta aqui, eu fiz outra volta aqui, outra aqui. Pode sair duas, não tem problema. Nem nós temos a sobrancelha igual, certo? Então, não vai dar diferença se a outra sair um pouquinho mais arredondada, um pouquinho mais esticada. Agora nós vamos estar fazendo o brilho do olho, porque nós fizemos sombras, né, onde nós pintamos, então agora a gente tem que iluminar esse olhar. Então eu posso estar pegando, tem várias ferramentas que eu posso fazer uma bolinha. Isso aqui é um boleador. Você pode estar fazendo com o cabinho do pincel, se você não tiver essa ferramenta. Tem pintas bolinha aqui no mercado também, várias marcas, que consiste no quê? Em você tocar a tinta. Então eu vou pegar um pouquinho de tinta na ponta e vou chegar aqui, ó, nessa parte preta, eu tenho quase que um triângulo no cantinho do olho dela. Eu vou colocar no centro desse triângulo um pontinho branco. Ótimo. Certo? E posso estar colocando um pontinho aqui também, ó, que vai dar um brilhinho a mais no olho dela. Então esse é o brilho do olhar. E aí aqui embaixo, a boquinha, também com o pincel filete, eu vou pegar essa cor cerâmica que eu usei para misturar com a cor seguinte da pele e vou traçar a boquinha. Então puxo e venho até onde dá, tá? Não se preocupa assim, e ficar porque... puxando, Isso, né? O traço, você não precisa estar preocupada que sair exatamente igual o risco. O importante é a leveza, né? Um trabalho que você fica repetindo, falhou um pouco aqui, então você fica passando muito, ele vai se tornar grosseiro, certo? Então com a mão leve, sem medo de ser feliz, faz o seu tracinho, ela vai ficar uma boquinha bonitinha. Ótimo. E aí a gente pode também estar colocando, ela é uma menina, um blushzinho nela, certo? Então eu vou pegar a rosa chá, que é uma cor que a gente usa muito para fazer isso, com o pincel pituar de luz seca. Agora eu preciso tirar o excesso. Então eu tirei o excesso da tinta, fiquei só com a sujeirinha aqui e vou colorir a bochechinha dela. Então eu coloco no centro da bochecha e vou rodando bem suavemente. Olha que graça, gente. Vou deixar ela coradinha. Como ela é vaidosa, tem os cílios todo trabalhado, ela também tem um blushzinho para deixar ela com uma carinha Não, feliz. deu uma outra cara. Né? Não tem... Agora, o próximo olhinho é a mesma coisa, né? Você já tem o risco tirado, você vai seguir a mesma sequência. Tá ótimo, então. Certo? Bom, gente, eu acho que deu para vocês pegarem bem aí em casa essa técnica da pintura sobre o appliqué. Dica da Maria Leonora, a gente fez em 2 programas, realmente para mostrar para você todas as etapas, porque é importante, né, Leonora? Às vezes a gente mostra só como pintar a asinha, o lacinho, daí chega no olho, a pessoa fala, mas vocês não me explicaram como foi o olho. Então a gente quis fazer essa técnica por completo para que vocês realmente possam fazer o trabalho aí em casa, né? Certo. Bom, Eleonora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu, Vlada. Um prazer estar sempre aqui com você, viu? O prazer é todo meu. Uma ótima semana para você. Obrigada. A gente está na segunda-feira, uma semana abençoada para você. Para todos nós. Bom, gente, o programa Fazendo Arte volta amanhã com uma nova técnica para você em casa. Um beijo a todos do Facebook que me recebem, que mandam recados super carinhosos. Nosso Facebook tá bombando, né? Tá mesmo. Gostoso, né? Você já recebeu vários recados também. Já, nossa, né? A gente compartilha, quando você coloca o vídeo, a gente compartilha no nosso Facebook também. Nossa, tem até de fora do país.
com certeza. Lembrando, como a Eleonora disse, essa aula aqui que ela deu, esse término de aula sobre a pintura sobre o apliqué, nós vamos disponibilizar também na nossa página, assim como todos os outros nossos vídeos, tá certo? Um beijo grande, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã com mais um programa Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. Tchau, gente!